8, 29 e 30. Então, nós vamos trabalhar o seguinte. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Gente, toda vez que nós vamos falar do papel de Jesus trazendo para nós, no nível ampliado, os conhecimentos que foram relatados, nós vamos enxergar de maneira muito clara que a missão estava muito ligada a um momento de transição trazido para nós diante do que era necessário, virar a página no nível evolutivo para nós. Quem que são esses cansados e oprimidos? Primeiro, vinde a mim. Qual que é a característica de quando faz isso Jesus? Espera que nos movimentemos até ele. Não é estático, é ação. Então, Jesus espera que a gente se movimente até ele, não ficando parado por milênios, como em muitas questões, demoramos para entender esse aspecto da evolução. E onde que soa esse vinde a mim? Na consciência. Quando é que eu vou trazer para nós esse aspecto de perceber a minha necessidade de andar até Jesus, de caminhar em seu sentido? Isso é no aspecto das leis que a gente já conhece no Espiritismo, lei de progresso, a questão da evolução, causa e efeito. Isso tudo está ligado ao aspecto, até a lei de destruição, ao aspecto de fazer com que a gente se movimente em direção a ele. E o que eu poderia dizer? Quem são aqui para ele? Vinde a mim todos os que sofreis e que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem são esses? Os oprimidos? Tem algumas traduções que falam em oprimidos e cansados. Quem são? Enquanto o homem não cansar de se dedicar apenas às coisas materiais, sabendo colocá-las em seus locais reais, nós teremos aí algo que precisa, em algum momento, trazer para que a gente vá até Jesus. É o que a gente fala no Espiritismo. A gente buscando pela dor. Porque quem está hoje sobrecarregado, quem está oprimido, quem está cansado, é alguém que está submetido a provações. Então, ele entendendo essa questão nossa da não evolução num ritmo mais acelerado, ele fala, você que estava aí parado, vinde até a mim, se mova. E o seu sofrimento, a sua questão de cansaço, a sua opressão que você sente, fará com que eu seja o ponto de equilíbrio desse alívio. E como é que é o alívio de Jesus? Ele bate a varinha de condão e fala, alivia. Conheceis a verdade vos libertará. Nada mais é do que eu conhecer no intelecto e, ao mesmo tempo, vivenciar na prática. E aí começar a manusear a asa da moral. Inteligência e moral. Só que Jesus, com a inteligência que tem, como mestre que é, ele sabe aguardar a manifestação de cada um no seu tempo. Ele não fala que tem que ir agora. Ele não fala que é necessário que você faça isso de maneira que o seu livre-arbítrio não seja respeitado. Ele fala, você que sofre, que está cansado, que está oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, tentar perceber que isso é a busca de Jesus pela dor, buscando o amor, é algo que fica para a gente muito tranquilo ao perceber a lição.
E oprimidos por quê? Porque as coisas da Terra são para realmente, de um planeta de prova e expiação, em que ele sabe que é para a gente ser testado, ser provado. Poucos aqui por missão, a maioria realmente para ser provado. As desilusões aniquilam, a gente tem que ver que as derrotas afligem, tem que ver que depois de tanta luta, de tanta cicatriz, o caminho da reflexão, e aí vem o vinde a mim, é que faz com que a gente tenha essa possibilidade de perceber que o caminho melhor é esse do conhecimento da verdade. E aí vem o Consolador prometido, que vem trazer para nós os esclarecimentos e a constância do melhor caminho que a gente deverá adotar para ser aliviado dos pesos que ainda carregamos. É interessante também a gente pontuar que o aliviarei é verbo do futuro. Ele não fala que é de imediato, porque ele sabe que isso é um processo contínuo de evolução. Então, esse pesado tributo de nossas vidas anteriores, trazidos para o momento, faz com que cada vez mais essa desilusão, essa melancolia que às vezes se abate sobre nós nesse momento, ela só poderá ser mudada por nós mesmos. E como isso? Buscando nele, porque só através dele que a gente conseguirá a salvação, e a salvação é algo no nível de propósito evolutivo, de forma que, à medida em que a gente conhece, a gente começa a fazer, a praticar. E praticando, a gente começa a ter mais acertos no nível de conhecer a verdade, para que ela nos ilumine o caminho. Bem, e aí ele vem, né? Continuando aqui, em Mateus já 29. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Olha para vocês verem que coisa. Tomai, imperativo. Mais uma vez, ele dizendo para nós, pega e anda, conhece e evolui, mas que toma, por exemplo, uma atitude, o faz no devido tempo, pondera para esse fim para resolver. Então, a gente tem que entender que o mestre nos induz a uma tomada de posição. Tomai o meu jugo. Ele está dizendo isso para nós. E quando se adota uma atitude consciente, que eu já estudei, eu já vivenciei e estou com a minha ação direcionada a isso, então eu preciso me aliviar com as minhas conquistas, à medida em que a minha consciência tem reflexo do que eu passo a viver à medida do que eu procuro. Pois é, se Jesus fala do jugo dele, é porque há outros tipos de jugo. Não podeis servir a Deus e a Mamon, por exemplo. Está lá em Mateus 6:24. Como servos de Jesus, nos libertam com o bem. Então, vamos tentar. Como servos do mundo, nós temos que entender que nos escravizamos ao erro e à viciação. Então, o que pesa sobre nós são aspectos inerentes à nossa conduta. Então, aceitar o jugo dele é justamente não entrarmos num processo de submissão ou sujeição às nossas tendências, buscando o dele. E qual que é o jugo de Jesus? Amor. Qual que é a lei que ele veio trazer para nós? Vamos lembrar da lei de Moisés, né, que veio trazer o que se chama de justiça, e aí veio Jesus flexibilizar essa justiça com a lei de amor. Então, se embanhe do amor para que você se veja aliviado em um ajuste natural do processo evolutivo. E aprendei de mim. Olha para vocês verem. E aprendei de mim. Jesus é o mestre, ninguém tem dúvida. Com ele aprendemos o que é Deus. Ele trouxe para nós, numa questão diminuindo a mística do que é Deus, o nosso Criador.
como devemos agir em relação ao próximo, às coisas e relativamente a nós mesmos. E aí vocês lembram, só para reforçar, ele pegou os 10 mandamentos de Moisés, que Moisés trouxe para nós, e transformou em 2. Ao próximo e a gente como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então, entender isso, essa divindade de que Jesus é fonte desse conhecimento, fica fácil de entender o jugo dele. Que sou manso, e ele ainda afirma, ó, que sou manso, brando, humilde de coração, pacífico. A serenidade é a característica daqueles que se situam dentro dos desígnios de Deus. Todas as vitórias efetivas refletem júbilo e paz de espírito à medida em que a mansuetude de Jesus começa a ser colocada em nós. E não a violência. A sua ressurreição, por exemplo, mostra para nós muito isso. A violência a que ele foi submetido e a pacificação que ele deixou da mansidão disso. Então, da mesma forma, à medida que nos adaptamos a essa diretriz, eu tenho que observar que eu passo a me desvincular do sistema das reencarnações anteriores, das reencarnações expiatórias. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus 5,5. À medida em que eu me torno pacífico, eu passo a herdar a terra de uma maneira muito mais tranquila. Terra que espiritualmente mana leite e mel nos refolhos da alma. À medida em que a gente tem esse propósito renovador que o Espiritismo trouxe, o Espiritismo Redivivo trouxe para nós. E o que nos leva a estar com sofrimento? Não é a rebeldia, não é as experiências recapitulatórias de sofrimentos e desequilíbrios? À medida em que eu me torno mais manso nas minhas condutas, eu vou me controlando e com isso vou tendo menos espinhos para controlar na vida. E humilde de coração, porque ele fala assim, ó, e aprendei de mim que sou brando e pacífico e humilde de coração. Humilde de coração, coração é sentimento. Sempre que a gente fala de coração, é sentimento. E o sentimento é que dá a essência ao perfume, por exemplo. No ser em si, o sentimento de humildade, a simplicidade, é o que o materializa em tudo. Sentindo, pensando, falando e realizando, mas nem por isso deixando de ser humilde. A gente não pode, inclusive, confundir pacífico com passivo. O pacífico é característica dos que semeiam a paz, dos que são conciliadores, dos que são aqueles equilibrados, os que mediam. O passivo é aquele que fica quieto, que não toma as rédeas da sua encarnação, que não toma as rédeas da sua vida. E aí, às vezes, a gente pode, em algum momento, encontrar pessoas que são passivas, de ficar parado. E isso não é bom, por causa daquilo, inclusive, da passagem dos talentos, que fala lá do servo que enterrou o talento que foi dado. Nós somos responsáveis pelo que nos foi dado. E aí a gente tem que cuidar bem. E encontrareis o quê? O repouso de vossas almas, o descanso, né? Encontrareis. Pois não? Ninguém falou não, né? Então, entender isso traz para nós, olha para vocês verem, e encontrareis, de novo, futuro, plantação no presente, futuro, encontrareis, não é encontrará, não é presente, não. E encontrareis descanso, repouso de vossas almas. Aprendemos, vivemos para, enfim, obtermos resultados. É a colheita. Só o jugo de Jesus e o aprendizado de sua mensagem nos dão calma. Faz com que a gente fique em bem-estar, tenha satisfação. E por isso, do alívio lá. Por isso que a gente vai ficar aliviado.
E aí, quando a gente pensa que repouso, observe um outro detalhe que eu vou dizer. Repouso não é estagnação. O repouso é movimento. Todo mundo acha que, vou repousar. Não. O repouso trazido aqui nesse momento, ele é movimento. Ação que aquieta o coração e garante a tranquilidade para a consciência. É a falsa tranquilidade proporcionada na Terra, que é a ilusória sensação realizada por muitos, o que eles desejam. A vida é dinamismo, é a perfeição e a meta. Tanto é que, até como é dividido o dia, falar, você vai dormir nas 24 horas, você vai dormir 7. Vamos dizer, esse é o repouso do descanso do corpo. O restante você está em movimento. 2/3 ou mais você está em movimento. Então, aproveite esse movimento. Aí, terminando, ele fala assim, nesse 29, o repouso de vossas almas. Gente, o que é real vive em função da realidade. Portanto, em função da alma que é imortal. A gente fala muito disso. A alma é o quê? Quando a gente fala alma. Porque a gente tem aquele negócio, o que é o espírito? O que é o corpo? A alma é o espírito junto com o corpo? É uma alma nessa percepção trazida? Sim, nesse sentido, sim. Por quê? Porque quando eu vou nesse plantio trazido por Jesus, eu vou buscar ao mesmo tempo a tranquilidade trazida para nós, nesse repouso que a gente falou de tranquilidade, de não de ficar parado, um repouso de movimento, para as almas. Aí vem completar Mateus no 11:30, dizendo o seguinte, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus espera que a responsabilidade seja a tônica da existência. Porque uma vida bem vivida, só alegria nos pode trazer. À medida em que eu passo a viver as minhas realidades em consonância com as boas energias e com os bons ensinamentos, eu vou desamarrando daquelas más tendências de outros tempos. E é a suave manifestação da bondade divina reservada aos espíritos conscientes das próprias obrigações. São estes os que aprenderam a entregar-se em transportes da confiança, aquele, Jesus, né, que exerce com sabedoria e firmeza o comando do universo, em constante dinamismo para a luz. Ele veio clarear o nosso entendimento para essa nova empreitada de virar a página que estava sendo vivenciada até naquele período. E aí ele complementa. E o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque à medida em que eu trabalho para o bem, eu vou ter, de fato, leveza e liberdade da nossa criatura, do próprio ser. Então, o jugo do mundo atribula o homem. O fardo do mundo aniquila a criatura e compromete a vida física e espiritual. Agora, quanto mais faz, mais precisa fazer, porque maior é a sua ambição, normalmente ligada ao orgulho e ao egoísmo. Agora, quanto mais a criatura busca o conhecimento do que é trazido para nós por Jesus e a espiritualidade amiga, mais simplifica a própria vida. Mais eu vou ter injunções das provas do mundo. As coisas mais simples é que são as mais duradouras na vida. Pode observar que você, quando busca no seu cérebro o que te marca na vida, lá de trás, de criança, de adolescente, da época de escola, não são coisas grandes. Você vai lembrar de uma comida que a mãe fazia, que a avó fazia, um comentário que ela fazia. Ô, meu filho, hoje
lembrei de você que gosta de batatinha frita e fiz para você. Por que você lembra disso de 30, 40 anos atrás? Porque a simplicidade e a verdadeiridade disso colocado te marca como simples que devem ser as nossas coisas. E aí, assim, a gente caminha para o bem, por amor ao próprio bem, próprio, nosso e de todos aqueles que nos cercam. Vocês já me ouviram falar lá no centro. Gente, nós viemos aqui, foi para relar mesmo, relar uns nos outros, com todos os nossos defeitos e as nossas virtudes. É no centro espírita, é no trabalho, são nos cursos, lá na escola, é na família, dentro do lar. Então, é o tempo inteiro, todos nós temos que relacionar. Agora, quem é que consegue produzir melhores aspectos nesse relar? Aqueles que já estão com esse conteúdo trazido por Jesus sendo vivido, sendo acrescido das questões que nos são mais interessantes do propósito de vida até então escolhido. E sabe o que é o engraçado? Não há cansaço, porque quando ele fala que meu fardo é leve, não há cansaço, nem sacrifício, quando a gente faz com prazer. Vocês já viram quando você vai para uma tarefa do centro ou de alguma atividade que você tem afeição? O quanto que você pode ficar em pé uma noite inteira, num momento de baile, a pessoa tem problema de coluna, a perna dói, mas vai para uma festa de um filho que está formando, por exemplo, você é tomado por uma energia tão boa que a dor, o cansaço daquelas situações serão aliviados pela aquela corrente de energias que são colocadas para nós ali em virtude daquilo que a gente se dispôs a viver. Então, apenas a alegria do espírito em harmonia com as leis do Criador, cujo pensamento quanto à humanidade, coube Jesus nos revelar, para dizer para nós que a gente precisa se movimentar até Ele, levando tudo que a gente tem de melhor e pior, para que eu, conhecendo a verdade que Ele trouxe, eu possa ser, à medida em que eu tenho posturas melhores, sendo aliviado dessas tensões. Tenta imaginar alguém que já tem um problema em casa e que cria outro problema. Aí não é só mais um para resolver, são dois. Perceber o mundo sobre essa ótica, nessa passagem do Consolador Prometido, traz para nós o quanto que a gente tem que observar de Jesus percebendo essa ligação dele com a mensagem trazida da verdade, da lei de amor e do Espiritismo. Por quê? Se vós me amais, e aí eu já vou buscar outra passagem muito interessante, que está em São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Olha para vocês verem, do Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, que nada mais é do que ele trouxe para nós de novos conhecimentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Nós guardamos a mensagem trazida por Jesus, onde que o cristianismo, principalmente, ampliou as suas questões naquele momento, para que, à medida em que fossem os espíritos sendo mais maduros com esses novos conhecimentos, aí ele coloca que mandará um Consolador que viverá eternamente convosco. Espera aí. Se vai viver eternamente conosco, não pode ser alguém que reencarna, porque em algum momento ele vai desencarnar.
Então, é algo que eu diria no nível imaterial. É algo não palpável. E é algo de conhecimento. Olha para vocês verem. Se vós me amais, quer dizer, se vocês tiveram conexão com o que eu vim e trouxe para o mundo, guardai meus mandamentos. Vai entendendo ele, vai lendo. E guarda. Guarda no sentido de absorver. Absorve meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, olha a simplicidade de Jesus. Não é dele. Ele vai pedir ao Pai, quer dizer, é claro que na conexão natural de evolução dele, e ele vos enviará, não sou eu não, Jesus, é ele. Toda a honra e toda a glória ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade. Ponto. Esse danado não é alguém em carne e osso, igual alguns esperam que venha. Ou o próprio Jesus. Mas o Espírito de verdade. Qual verdade? Conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. A verdade trazida no nível de ensinamento crístico, que o mundo não pode receber. Olha para você ver, naquela época, ele sabia que pela nossa evolução nós não poderíamos ainda receber. Porque não o vê e não conhece. Não tem sintonia. É igual me mandar hoje para a Alemanha. Eu vou ter muita dificuldade de comunicação com eles. Vou ter uma comunicação de alguma coisa por gesto, uma coisinha ou outra, um entendimento pela face, mas vou ter dificuldade. Agora, imagina, naquela época, conhecer aquilo que estava sendo trazido por Jesus. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Opa! Além de estar no meio de nós, convosco, estará em vós, estará em cada um. Onde? Onde precisa ter conexão com o que a gente tem de propósito evolutivo. Mas, quando a vós conhecê-los, porque permanecerá convosco e estará em vós, do jeito que eu expliquei agora. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, tudo que ficou lá no que foi trazido por Jesus foi novamente, com um novo olhar da evolução que nos foi natural, capaz de ser percebido nesse momento em que a gente teve a revelação através do Consolador prometido. Olha que interessante. Vou repetir. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, quer dizer que ele não está dando nome de que seja uma pessoa, que seja uma entidade, que é, conforme a gente explicou anteriormente, que é algo imaterial, que é o conhecimento que vai ser colocado para nós. Que meu Pai enviará em meu nome, quer dizer, reforçando o que Jesus já tinha trazido para nós, vos ensinará todas as coisas. Gente, hoje, quando você pensa em inteligência no nível científico, quando o homem começou a estudar, ele fazia medição da inteligência das pessoas pelo QI, coeficiente de inteligência. Perguntava para ele uma questão de matemática, perguntava uma de português, uma de vida, uma de ciência, e ele ia respondendo, e aqui ele falava, não, ele é muito inteligente, QI. Inteligência e inteligência. Aí evoluiu-se um pouco e começaram a ver que precisava ter uma inteligência emocional. Não bastava ele saber todos os países do mundo, todas as línguas, se ele não fosse alguém que fosse emocionalmente equilibrado. Aí a psicologia e outras áreas da ciência começaram a estudar a inteligência emocional. É bom que você seja inteligente, tenha conhecimentos, mas é ótimo que você tenha
a questão emocional equilibrada. Intelecto e emoções. Depois, já agora mais próximo de nós, estão caminhando para a inteligência relacional. O que tem inteligência de conhecimento, o que tem as questões das emoções equilibradas e que já sabe o papel dele na relação, nas relações no mundo, no trabalho, na escola, em casa, etc. E agora já tem gente estudando, esquece a questão espírita nossa, como religião, filosofia e ciência, mas com o viés da ciência, a chamada inteligência espiritual. O que é essa inteligência espiritual? Nada mais é do que alguém que já está conseguindo ter essa conexão das inteligências de uma formação de um ser e vivendo espiritualmente no nível do que é o espiritismo que nos trouxe. Se você pegar a Bíblia, o Evangelho, e pegar tudo aquilo que está dentro dela e incorporar, você não precisa ler mais nenhum livro no mundo para conhecer mais nada. Nesse momento evolutivo nós estamos. E aí isso vem sendo reforçado por essa colocação aqui de São João, capítulo 14, versículo 26. Quando ele fala, mas o Consolador, que é o Espírito, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, quer dizer, tudo que a gente precisa para evoluir está ali, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, que eu tenha dito, que nada mais é do que os ensinamentos trazidos por ele, que vêm aos poucos se materializando na nossa vivência diária. Olha as nossas relações agora com os animais, olha as nossas relações com o tanto de questões de diferentes olhares sobre a vivência atual, com o meio ambiente, começa a nos ter que pensar em novas questões de sentimento. Então, quando Jesus traz para nós esse Consolador, chamado aí na tradução por Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhecia porque não estava maduro, e que o Pai vai enviar isso, é justamente olhando para nós no processo evolutivo. É como se a gente fosse, naquela época, uma criança que tivesse lá no primeiro ano do ensino fundamental, naquela época com 7 anos, hoje com 6, e falasse assim, eu quero saber como é que faz um logaritmo. Aí fala, não, filho, espera. A hora que você chegar lá no segundo grau, você vai estudar isso. Mas você já sabe que ele existe. Você sabe que tem livros escritos dele. Mas no momento oportuno, você terá acesso a isso à medida que você for evoluindo os conhecimentos até chegar a isso. Nós não vamos pular a fase. Então, isso foi trazido para nós de uma maneira muito pontual, bem colocada, e, ao mesmo tempo, com a significação de amarras com tudo que a gente comentou hoje, que foi trazido lá em São Mateus, no 11, 28, 29 e 30, e logo depois fazendo essa amarração com São João, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Para encerrar, já que nós temos ainda poucos minutinhos, eu gosto demais de deixar uma mensagem, que inclusive fica aqui na contracapa do meu livro dos Espíritos, que quando a palestra evolui bem, a gente pega essa mensagem que está aqui, por Humberto de Campos, Francisco Cândido por Humberto de Campos, que fala sobre o roteiro da vida. E aí eu gosto muito de fazer a conexão dela com esse assunto que a gente teve hoje. Roteiro. O maior e melhor amigo, Deus. Os melhores companheiros, os pais. A melhor casa, o lar. A maior felicidade, a boa consciência. O mais belo dia,
hoje. O mais belo dia hoje. Eu tenho aqui uma folhinha da Seishonoye que eu recebo todo ano, de uma pessoa querida, me presenteia, já tem muitos anos, acho que mais de 10 anos. E hoje eu virei a folhinha ali e falava: o mais belo dia que você tem para viver é hoje. Não pense que esteja envelhecendo. Porque o dia de hoje é presente, é dádiva. Olha para você ver como é que casa. O melhor tempo, o agora. Ah, mas quando eu era mais jovem, eu fazia isso e nem cansava. Eu dava conta de... Esse tempo, você não tem o controle dele mais. O melhor tempo é o agora. A melhor regra para vencer. A melhor regra para vencer, a disciplina. Ninguém evolui sem disciplina, gente. É difícil, gente. Não sei se vocês sabem. Eu sou militar, então a gente acaba tendo muito contato, por exemplo, nos colégios, Tiradentes, eu já fui até de comissão de seleção de alunos, etc. Você pega, às vezes, um aluno que, às vezes, veio de um colégio que não tinha, assim, uma disciplina um pouco mais, eu diria, mais racional, no nível de tirar dele o melhor. É interessante entender isso. A disciplina que tira de você o melhor. De não te deixar parado, de não te deixar naquilo que a gente falou agora mesmo, passivo, mas aquela disciplina que te impulsiona a ter regramento para suas conquistas, de que você precisa fazer o dever de casa, de que você precisa prestar atenção, que você precisa respeitar o professor, e assim, por consequência, dentro de uma casa, numa constituição de um lar, a disciplina tem que reinar. Ah, mas e o respeito? O respeito é algo que está intimamente junto. O respeito, inclusive, é algo de quem é disciplinado. O melhor negócio, o trabalho. Isso é Humberto de Campos falando e Chico escrevendo. O melhor divertimento, o estudo. Aí quando você fala, o estudo é esse estudo pragmático, que eu vou sentar e ler, não. O estudo pode ser uma viagem, uma nova vivência. O estudo pode ser uma nova comida. O estudo é algo novo. Não fiquem com essa visão de que estudo é só algo que seja catedrático. Eu pego a Bíblia, eu pego o livro dos Espíritos, eu pego outros livros e falo, não, isso é o estudo. Não, o estudo é eu me dedicar a uma campanha fraterna do Quilo, por exemplo, é um estudo. É um estudo de ação, não teórico, prático. A coleção mais rica, aqueles que têm aquele costume de ter muitas coleções, né? Ele está dizendo aqui para nós, a das boas ações. Coleciona boas ações. É maravilhoso isso, gente. A estrada mais fácil para ser feliz. A mensagem de hoje, caminho reto. A estrada mais fácil. Fica torto. Fica muito não. Você vai só criar na marra e dificuldade. O rio que caminha mais reto, sem muitas, a água dele é mais rápida, ele passa pelos problemas mais fáceis. Não fica que a gente fica falando igual curva de rio, né? Todo garrancho, garra ali na curva do rio. Assim somos nós. A maior alegria, o dever cumprido. Quer um trem melhor do que aquela sensação de dever cumprido, daquilo que você propôs dentro do trabalho, do estudo, da disciplina. Não, hoje eu vou me dispor a arrumar minha casa que está suja. A hora que você termina é como se você tivesse tirado um peso das suas costas. Por quê? Porque você fez um pensamento de prospecção, projetou, e ao final, quando você olha aquilo feito, você fica muito feliz. Agora, se você deitou e não deu conta de fazer aquilo, e principalmente se estava ocioso, você olha e fala, pô, perdi meu tempo. Então, por isso que é a maior alegria. A maior força, o bem, nada supera o bem. Vai chegar uma hora que só ele é que estará entre nós. Esse mundo de regeneração já estará ele bem mais entre nós, bem mais fortalecido, bem mais aculturado.
A melhor atitude é cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser bom. Ser bom não é fácil em mundo de prova e expiação. Às vezes até alguns nos acham meio tolos, mas é isso mesmo. Por isso que é o maior heroísmo. A maior falha, a mentira. E a mentira não ecoa do lado de fora. A mentira ecoa dentro da gente. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, o desânimo. Porque está em contraponto com aqueles que a gente falou que eram as melhores coisas. O maior inimigo, o mal. Para outro, como reflexo para nós. E o melhor dos esportes, a prática do bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a gente possa ter conseguido, claro, com muita intuição da espiritualidade, que você pega um conteúdo, abre um livro ao acaso, e o livro vem trazer o que precisava para a noite de hoje, diante de tudo que vocês nos viram comentar, tenho certeza que eu estava muito precisando desse ensinamento, e às vezes algum dos senhores também. Que a gente possa, em paz, agradecer mais uma vez a espiritualidade por essa oportunidade. Muito obrigado. Pois é, Neito. Nós é que... Tá me ouvindo, Neito? Ouvindo bem. Ah, beleza. Nós é que te agradecemos, viu, pelo suporte, pelo amparo, o auxílio. E esse roteiro aí foi fantástico, né? Realmente traz aí o que Jesus vem nos ensinando, né? Nesse consolador prometido, né? Tá tudo dentro desse roteiro aí que você trouxe para nós no final. Excelente. Então, o Wagner, agora eu vou chamar você aí para colocar a música, né? Colocar uma música para nós. Muito obrigado, viu, Neito? Ok, então. Tá, e essa música, ela vai ficar aí como prece final, tá? Para o nosso encerramento. Tá ok, Wagner? Ok. O som tá chegando bem aí? Está sim, tranquilo. Ok. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muito bom, Wagner. Boa Pessoal, noite a todos. muito obrigado, pessoal. Até terça-feira que vem, né, com mais uma palestra. E agradeço vocês aí por estar conosco, né, nessa noite aí. Muito obrigado aí pelo convívio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.